pedir para inscrever no canal. Com muita alegria, quero cumprimentar aqui a todos com a paz do Senhor. Uma boa noite para todos que estão nos assistindo. E nós estamos aqui hoje com um desafio muito grande de falar sobre um assunto extremamente importante, relevante para todos nós, que é a violência psicológica. E às vezes você pode pensar assim, mas dentro da igreja tem violência psicológica? Tem. Infelizmente, pode acontecer. Então, nós estamos aqui e nós queremos pedir já desculpas, nós tivemos um pequeno problema aqui de transmissão, mas nós vamos continuar aqui a nossa live. Estamos aqui com alguns convidados muito especiais, que eu logo vou apresentar para vocês. Nós estamos num tempo de pandemia, então estamos aproveitando essa ferramenta que são as lives, né, que pode chegar até a você aí na sua casa, para levar essa informação muito valiosa. E dizer que nós estamos aqui cumprindo todos os protocolos de segurança, né, estamos o distanciamento, usando o álcool em gel, e o nosso desejo é que você seja abençoado nessa noite, a sua família seja abençoada, e se por acaso houver alguém dentro da sua família ou alguém que você conheça, olha, compartilhe essa live, passe essas informações. Nós precisamos aprender a identificar o que é a violência psicológica, porque às vezes ela é muito sutil e a gente não identifica. Então, fica ligado aí e compartilha também. Se você conhece alguma pessoa que está passando por algum problema assim, já compartilha o link agora para que ela esteja também assistindo. Eu quero aqui apresentar para vocês com muita alegria a doutora Sandra. Ela é juíza e perdi aqui o currículo da doutora Sandra, mas já vou achar aqui. É ao vivo. Ela é ao vivo, é assim, gente. Ela é juíza titular do terceiro juizado da mulher de Goiânia. O nome dela é doutora Sandra Regina Teixeira Campos. É uma alegria, doutora, recebê-la aqui nessa noite. Eu tenho certeza que vai contribuir muito conosco aqui. Obrigada, muito bem-vinda, viu? O prazer é meu estar aqui. Apresentar para vocês também o doutor Vitor. Ele é juiz de direito e vice-coordenador da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Dr. Vitor Umbelino Soares Júnior. Muito bem-vindo, doutor Vitor. Muito obrigado, grande prazer estar aqui. Prazer recebê-lo. A pastora Ana Carolina é bacharel em Direito, superintendente da CIB Fama. Ela foi secretária da Mulher, né, durante o ano de 2018 a 2020, e lá ela se deparou com muitas situações de violência que chocava bastante, né? Bem-vinda também, viu, Ana Carolina? Obrigada. Estou me sentindo em casa? Estou em casa. Está em casa. Muito bem-vinda. Eu sei que vai contribuir muito conosco também. Essa sua experiência na Secretaria da Mulher te deu essa experiência, né? E essa vivência com essas famílias que sofrem essa situação de violência. Sim. A pastora líder da CIB Fama, ela é doutoranda em Ciências da Religião. A pastora Gláucia Loureiro de Paula. Obrigada, pastora Meire. Participa aqui conosco nessa noite. Muito bem-vinda, pastora Gláucia. Muito obrigada, é um privilégio para mim. Obrigada. A pastora e psicóloga clínica, ela é a pastora Rosirley Souza. Ela tem pós-graduação em Psicologia Cognitiva Comportamental. Então, ela vai falar aqui para a gente um pouco sobre esse prisma, né, da psicologia, das emoções, quais os traumas que essa pessoa pode sofrer, essa pessoa que está sofrendo a violência psicológica, né, os prejuízos emocionais que essa pessoa vai sofrer. Muito bem-vinda, viu, pastora e doutora Rosirley. Então, nós já vamos começar aqui com o doutor Vitor. E nós gostaríamos, doutor Vitor, que o senhor falasse aqui para a gente e explicasse assim, de uma forma que todos possam entender, sobre a lei da Maria da Penha, né? A gente ouve falar muito, mas às vezes a gente não tem aquele conhecimento prático ali,
a gente não sabe os direitos, né, que as mulheres têm, os caminhos que elas podem e devem percorrer no caso de violência. Então, queria que o senhor abordasse para a gente um pouquinho aí, por favor. Bem, antes de mais nada, uma boa noite a todas e a todos. É um grande prazer, uma satisfação estar aqui com vocês nessa noite e falar sobre um tema de tamanha sensibilidade à nossa sociedade, à nossa comunidade como um todo. E aproveito para cumprimentar a todas vocês e a todos vocês que estão em casa hoje nos assistindo aqui por esse canal de comunicação, né, pelo canal do YouTube da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Fama. Gostaria de cumprimentar e agradecer pela oportunidade o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, na pessoa da desembargadora Sandra Regina Teodoro Reis, que é a nossa coordenadora geral da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça. E agradecer essa parceria com a Assembleia de Deus, Ministério Fama, que nos proporcionou a realização dessa live. Agradeço a pastora Meire, né, que nos recebeu aqui de braços abertos, pastora Ana Carolina, nossa amiga, pastora Glaucia, pastora Roserley, e cumprimentar de modo muito especial a nossa colega aqui, grande amiga, doutora Sandra Campos, titular do 3º Juizado de Violência Doméstica contra a Mulher da nossa capital. E cumprimentando elas, cumprimento todos aqui também presentes. Falar sobre violência contra a mulher é falar sobre um fenômeno que infelizmente atinge de uma forma geral o Brasil, o nosso estado, a nossa comunidade, a nossa sociedade como um todo. É um fenômeno extremamente complexo, dizemos, né, pastora Roserley, um fenômeno multifatorial, porque é causado por vários fatores, não tem um fator específico só que cause a violência contra a mulher. E costumamos dizer também, né, doutora Sandra, que é uma violência extremamente democrática, infelizmente. Por que democrática? Porque ela atinge a todos os segmentos, a todas as categorias, seja a categoria A, B, C, seja todas as raças, condição social, independente de qualquer religião, independente de qualquer credo ou fé. Infelizmente, é um fenômeno que aflige, sim, a nossa sociedade. E como enfrentar esse problema? Como prevenir esse problema? Essa aqui é uma forma disso, né, de fazer isso, ou seja, falar sobre esse tema, discutir, refletir sobre algumas ações comportamentais que podem sim significar uma mudança na nossa vida e a mudança que tanto nós queremos e sonhamos para a nossa sociedade. É desnecessário trazer alguns dados aqui de como o Brasil se destaca no mundo, ou seja, no cenário mundial, como um dos países mais violentos em relação às suas mulheres. Num ranking de 83 países listados pela Organização das Nações Unidas, o Brasil ocupa o 5º lugar, segundo o mapa da violência. Veja, é o 5º país que mais mata mulheres no mundo, é o nosso país. E o estado de Goiás não fica para trás. O estado de Goiás também registra índices altíssimos de todas as formas de violência contra a mulher. Não só a violência física, mas também as outras formas de violência. A violência psicológica, que vamos tratar hoje, a violência moral, a violência patrimonial, a violência sexual. Enfim, todas as formas de violência que são previstas na Lei 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha. Mas a pastora Meire fez uma pergunta específica sobre essa legislação. E antes de ingressar no tema Lei Maria da Penha, é preciso nós retrocedermos um pouquinho lá no ano de 1994, o ano em que foi promulgada a chamada Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar todas as formas de violência contra as mulheres. Também chamada Convenção de Belém do Pará, porque foi assinada na cidade de Belém do Pará, aqui no Brasil. Ou seja, os estados americanos se reuniram, né, numa grande assembleia e resolveram firmar alguns compromissos para o enfrentamento da violência contra a mulher americana, latino-americana, ou seja, um problema que é vivenciado não só pelo Brasil, mas por vários países aqui americanos. E essa Convenção de Belém do Pará foi o primeiro grande tratado internacional
que realmente tipificou a violência contra a mulher como uma violação a direitos humanos. Veja, foi preciso dizer que a violência, que toda forma de violência contra a mulher significa uma violação de direitos humanos. E mais do que isso, se é uma violação de direitos humanos, se é uma violação de direitos fundamentais, ela requer a intervenção do Estado. Ela requer a intervenção das políticas públicas estatais que devem prevenir e que devem atuar para reprimir quando esses fatos acontecem no meio social. Bem, após essa Convenção de Belém do Pará, nós tivemos um caso marcante na nossa trajetória dos direitos humanos das mulheres, vamos chamar assim, que foi justamente o caso Maria da Penha Maia Fernandes. O caso dessa professora farmacêutica da cidade de Fortaleza, no Ceará, que foi duramente castigada e sofreu na carne os terríveis males e consequências não só da violência física, mas principalmente dessa violência psicológica. Marco Antônio Herédia Viveiros, o seu ex-companheiro, um colombiano, naturalizado brasileiro, que casou com Maria da Penha, e na época ela conta a sua história de como ela sofria várias formas de violência até ela sofrer uma dupla tentativa de assassinato. Sobreviveu, ficou paraplégica, numa cadeira de rodas, mas, como o livro dela diz, sobrevivi, posso contar. E ela, não satisfeita com a morosidade do poder judiciário, com a falta de políticas públicas para a intervenção no que diz respeito à proteção da mulher vítima de violência doméstica, levou o seu caso à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da OEA. O seu caso foi apreciado pela OEA e essa organização dos Estados americanos, através do relatório 54/2001, condenou o Estado brasileiro a se debruçar sobre o caso Maria da Penha, a realmente verificar o que de fato tinha acontecido, por que o responsável não teve uma pena adequada e justa para ele naquele momento, e por que o Estado brasileiro não tinha políticas públicas para a proteção das mulheres em situação de violência doméstica. O Brasil se movimentou, houve esse constrangimento internacional que gerou essa movimentação aqui no Brasil, de movimentos organizados da sociedade civil, que resultaram num projeto de lei apresentado à Câmara dos Deputados, que depois foi até relatado no Senado pela nossa querida senadora Lúcia Vânia, senadora goiana, e que resultou no projeto então sancionado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é a Lei 11.340/2006, a Lei Maria da Penha. É um marco normativo para o nosso sistema. A partir daí muda completamente a forma que o próprio Poder Judiciário o próprio sistema de justiça passa a encarar o problema da violência contra a mulher. Quando eu digo sistema de justiça, significa Poder Judiciário, Ministério Público, delegacias de polícia, polícia militar, setores organizados da justiça que estão hoje aparelhados para o enfrentamento desse problema da violência contra a mulher. Enfim, há uma mudança do próprio paradigma de enfrentamento dos casos relativos à violência contra a mulher. Para as pastoras terem uma ideia, antes nós tínhamos que, no Brasil, a prática do crime de violência contra a mulher era julgado nos juizados de pequenas causas, antigos juizados, né, Sandra? Antigos juizados de pequenas causas, hoje chamados juizados especiais criminais. E aí vinha aquela questão de que o marido, ou o ex-marido, o companheiro, o namorado, etc., ele apenas ia junto ao Poder Judiciário, pagava uma cesta básica, ou algumas cestas básicas, fazia uma transação penal e estava quite com a justiça. Isso até 2006 foi assim. A partir da entrada em vigor da Lei Maria da Penha, tudo isso muda. A Lei Maria da Penha define as 5 formas de violência contra a mulher. Tem outras ainda, mas a lei prefere estabelecer essas 5. E dentro dessas 5, nós temos a violência física, a violência psicológica, a violência moral, a violência patrimonial e a violência sexual. Essas são as formas de violência. Nós costumamos dizer, pastora Ney,
que a Lei Maria da Penha, o grande mérito dessa lei foi justamente retirar da invisibilidade um problema que era invisibilizado na nossa sociedade. Nós vivíamos atrás de um mito, e nós infelizmente vivemos atrás de vários mitos, né? Nós vivíamos atrás de um mito de que a sociedade brasileira não é violenta, que a sociedade brasileira é cordial, que a sociedade brasileira não tem racismo, não tem machismo, não tem sexismo, não tem preconceito. Quando é justamente o contrário. Se nós formos observar claramente, né, a diversa trajetória que nós temos ao longo desses 5 séculos, desde o descobrimento, entre aspas, do Brasil, desde que os portugueses, né, e outros colonizadores europeus aqui aportaram, nós temos uma história de submissão, de exploração, de dominação da mulher pelo homem, do negro pelo branco, do pobre pelo rico, do proletariado pelo empresário, etc. Infelizmente, essa é a realidade que é dura de se enxergar, mas que precisa ser relatada e precisa ser encarada para que nós possamos enfrentar esses problemas. E esse problema da violência contra a mulher é um problema que estava atrás desse mito, de uma sociedade em que o problema entre o casal deveria ficar ali, entre 4 paredes. Como é mesmo aquele ditado que nós acostumamos, né? Em briga de marido e mulher, Não se mete a colher. Ninguém Quem nunca ouviu dizer esse ditado? Quem nunca ouviu falar sobre isso? Que em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. A Lei Maria da Penha veio dizer o contrário, justamente o contrário. Ela veio quebrar esse paradigma e dizer que não. O problema da violência contra a mulher é um problema gravíssimo em que o Estado tem que agir, em que nós, sociedade civil organizada, temos que agir. É um problema não só do casal, é um problema de todos nós. É um problema que precisa ser encarado, enfrentado e punido com os rigores da lei. Mas que também não é só a punição. A doutora Sandra vai falar daqui a pouco, ela trabalha muito com essa questão dos grupos reflexivos para autores de violência contra a mulher, a questão da prevenção, que a Lei Maria da Penha também traz, a questão das políticas públicas que devem ser implementadas, tudo isso faz diferença na nossa forma de encarar esse problema. E a violência psicológica, de uma forma especial, de uma forma específica, é talvez, pastora Rosilei, a violência mais difícil de se constatar. Sim. Talvez possa ser isso, a violência mais difícil de se constatar. mais silenciosa. Muitas vezes achamos ou somos tendentes a pensar que violência contra a mulher é só bater, é só dar um tapa, um puxão de cabelo, ou é matar, ou é um feminicídio. Mas não. A violência psicológica é uma violência invisível que traz danos psíquicos severos. Está aqui a pastora, psicóloga, que pode dizer isso melhor para todos nós. E que esses danos psíquicos, muitas vezes, doutora Sandra, não são ou não encontram a tipificação legal para a respectiva punição. A violência psicológica é uma doença que mata aos poucos, né, doutor Vitor? Eu a tenho violência o costume de falar que ela mata, às psicológica vezes, é muito uma mais. verdadeira doença e que ela causa graves danos que podem resultar num processo depressivo, de depressão, de questões psicossomáticas. Muitas vezes irreversíveis. Muitas vezes irreversíveis, causam traumas, muitas vezes para o resto da vida, né? E que precisa e necessita ser debatida, falada e principalmente denunciada. Ah, mas o senhor acabou de falar que é difícil provar, é difícil tipificar a violência psicológica. Sim, é difícil, mas uma coisa é a prova, outra coisa é a denúncia, outra coisa é não ficar calada, é levar isso para os órgãos competentes, para que nós possamos agir, para que o sistema de justiça possa intervir nessa questão. A violência psicológica ela pode se manifestar de inúmeras formas, através muitas vezes da humilhação, né, do menosprezo,
a mulher, de muitas vezes o marido se colocar, quando eu falo marido no sentido geral, o marido, o namorado, o companheiro, etc. Ele se colocar naquela posição de destaque, ou seja, enquanto ele está falando, a mulher não pode falar. Se ele está conversando com os seus amigos, ela não pode interferir. Ou seja, vai se criando uma espécie de hierarquia perversa, numa relação de poder desigual entre homens e mulheres. Ah não, lá em casa não tem isso. Pode ser que na sua casa não tenha, mas sem dúvida você conhece alguém que já te relatou alguma forma de violência. No Brasil, a Organização das Nações Unidas já publicou estudos sobre isso. 3 em cada 5 mulheres já sofreram, estão sofrendo ou vão sofrer alguma forma de violência doméstica relativa à questão dessa desigualdade de poder entre homens e mulheres. E nós sabemos que pela Constituição da República, o artigo 5º, inciso 2, é muito claro sobre isso, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Essa é a norma legal. Daqui a pouco eu sei que as pastoras vão falar sobre a norma religiosa. Mas será que a norma religiosa é diferente da norma legal? Qual é o limite que deve ser obedecido para que essa norma legal não seja infringida? E a norma religiosa também não prevê a igualdade, a isonomia plena entre mulheres e homens? Será que lá em casa as atitudes, os papéis comportamentais, a divisão das tarefas é feita de forma igual entre homens e mulheres? Para finalizar aqui a minha fala, isso pode parecer de somenos importância, mas não é. Isso acaba se refletindo, pastora Ana Carolina, em todos os setores da nossa sociedade. Vide a questão, por exemplo, cito uma aqui, sei que vocês vão citar outras, mas cito uma devido à questão do tempo, a representação política. Como é que é a nossa representação política entre homens e mulheres no nosso Estado, no nosso Brasil? Hoje nós sabemos que na Câmara dos Deputados, a representatividade das mulheres chega a 15%. Subiu um pouquinho, agora, para 15% na eleição passada. Mas ainda é pouco, porque nós sabemos que a sociedade brasileira, hoje nós temos mais mulheres que homens, segundo dados estatísticos do IBGE. A representação no Senado da República é menor ainda, 13,8%, alguma coisa nesse sentido. Na nossa Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, temos 2 deputadas estaduais num universo de 40, 41 deputados. No Poder Judiciário, já temos uma igualdade no primeiro grau entre mulheres e homens, quase uma igualdade. Mas e na cúpula do Tribunal de Justiça? No universo de 42 desembargadores, temos o quê? 8 mulheres. Por que essa dificuldade da mulher em galgar alguns cargos de representação política ou de espaço político de decisão? Porque ainda vivemos uma sociedade, infelizmente, machista, sexista, fundada num sistema do patriarcado. O que é esse sistema do patriarcado? Um sistema de concepções, de crenças que coloca o homem acima da mulher, onde a mulher deve só desempenhar alguns papéis ditados pela sociedade e o homem pode se dedicar a todas as atividades que ele bem entender, quando nós sabemos que deve ser uma igualdade. Lugar tanto do homem quanto da mulher é onde ela quiser, onde ele quiser e onde ele se esforce para isso, trabalhe para isso. Pode trabalhar em casa? Que bom. Pode cuidar dos filhos? Sim. Mas por que não pode trabalhar fora também? Não pode estudar? Claro que pode estudar, deve. Pode trabalhar fora? Pode, deve. Inclusive para ajudar nas despesas. Homens e mulheres devem ser igualmente responsáveis pela criação dos filhos, pelo desenvolvimento de atividades ali domésticas no lar, também pelas atividades externas, nos espaços políticos de decisão, etc. Enfim, acredito que nós vamos debater mais sobre essa questão da igualdade,
da não discriminação e, principalmente, da punição e da prevenção a toda forma de violência contra a mulher. Doutor Vitor, antes mesmo da gente passar a palavra para a doutora Sandra, eu acho que como você já começou a questão pontuar sobre a violência psicológica, o que é a violência psicológica, para que fique, né, pastora Meire, mais claro para quem está nos assistindo, porque a gente poderia ficar aqui a noite inteira para falar sobre a violência doméstica e todos os tipos de violências que estão envolvidos, patrimonial, eu vou física. abordar essa questão. Nesse caso, a doutora Sandra vai estar falando dos tipos de violência. Eu acredito que seria importante ouvir da pastora Rosilei, que é psicóloga, a pastora Rosilei, o doutor Vitor expôs aí alguns tipos de violência psicológica. O que você poderia falar para quem está nos ouvindo? Como identificar isso? Eu estou na minha casa, porque muitas mulheres têm essa dificuldade de identificar, e quando elas descobrem que o que elas estão vivendo, estão passando em casa é uma violência psicológica, já se passou muito tempo, essa mulher já adoeceu, como nós dissemos, ela já está num estado... A cultura que nós vivemos, que o colega Vitor Ubelino mencionou, ela leva a essa normalização da violência psicológica dentro de uma família. A mulher sequer tem noção de que ela é vítima de um crime. Você está entendendo? Porque a violência psicológica, ela não tem... a Lei Maria da Penha, o único crime que é tipificado na Lei Maria da Penha... Eu posso cumprimentar antes? Sim. Desculpem. Gente, mas eu achei interessante eu fazer essa abordagem. Eu queria agradecer o pastor Abinair Vargas, né, que nos cedeu a igreja aqui, o templo, para nós realizarmos essa live, e eu fiquei profundamente impactada quando cheguei, um templo maravilhoso, vocês estão realmente de parabéns, né? Eu quero dar boa noite aqui ao meu colega Vitor Umbelino, pastora Meire, pastora Ana Carolina, pastora Gláucia e pastora Rosilei. É muito bom estar aqui com vocês hoje e falar de maneira simples sobre uma questão tão complicada que tem atingido tantos lares e tantas mulheres aqui no Brasil. E continue, obrigada. Depois eu vou continuar aqui, mas eu aproveitei agora para já saudar aí os que estão participando da live. Sim, nós estamos na roda de conversa, eu acredito que até a gente ter esse bate-bola aqui não tem essa dificuldade, né, pastora Meire? Mas eu entendi o que a pastora Ana Carolina está querendo, assim, coisas práticas que a mulher possa identificar, né? Não, isso, uma frase, por exemplo, que o homem fala para a mulher, que ela fala, não, gente, isso eu estou sendo agredida psicologicamente. Né? Essa prática, né? que a gente precisa saber identificar, porque às vezes, como já foi dito aqui pelo Dr. Vitor, é muito sutil. A violência psicológica, ela é muito sutil, é muito difícil de ser identificada e, na maioria das vezes, nem mesmo a vítima sabe que ela está sofrendo a violência psicológica. Então, a pergunta é para a doutora Rosilei. Né? Sim, porque, pastora Rosilei e doutora Rosilei, eu falo, eu nem cumprimentei também, eu estou muito feliz, não cumprimentei ninguém, até para a gente continuar, mas estou muito feliz com esse momento que nós estamos tendo aqui, de quebrar um tabu, né? Que por muitos anos foi um tabu, essa fala dentro das igrejas. E a gente agradece mesmo a abertura através do pastor Abinair, que deu essa abertura para nós. Mas antes mesmo do pastor Abinair, não podemos deixar de falar que o pastor Abigail, que ano passado nós o perdemos e que deixa muita saudade, que era o bispo desta igreja, ele sempre deu abertura para as mulheres, ele sempre valorizou as mulheres e ensinou isso para os filhos, né? Que hoje o pastor Abinair assumiu aqui a presidência da igreja, ele deu essa abertura e sempre valorizou o trabalho da mulher dentro da igreja. Até mesmo quando nós fizemos a reunião, a primeira reunião, né, doutor Vitor? Agradeço a desembargadora Sandra, que com certeza está nos vendo. Tem um carinho muito grande pela senhora, a senhora sabe disso, o pessoal e toda a equipe
da Coordenadoria da Mulher, foram meus parceiros desde o início, desde quando eu assumi ali a Secretaria da Mulher. Foram pessoas que me deram um braço e falaram, nós estamos juntos, e estiveram em todos os projetos conosco. Então, desembargadora Sandra, doutor Vitor, a Mara, que está aqui também, auxiliando, Carlos, a Lucelma, a Sherloma, toda a equipe, um grande abraço. Eu fui muito bem recebida e fizemos maravilhosos trabalhos e estamos continuando esses trabalhos e eu fico muito feliz com essa continuidade e estar aqui falando na igreja. Mas a minha pergunta, pastora Rosilei, porque quando eu assumi a Secretaria da Mulher, eu me deparei com diversas situações e ouvi muitas mulheres, pude escutar muitos relatos de mulheres que estavam, porque a gente fala que a violência ela tem um ciclo, né? Ela é um ciclo e ela tem fases. E essas mulheres, elas só se alertavam que realmente estavam vivendo uma violência doméstica quando se deparavam com uma situação de violência física, de quase um feminicídio. E a gente sabe, pastora Rosilei, que tem um início, que a violência doméstica ela tem um início e ela não inicia normalmente com a violência física, ela te dá sinais. Por isso a importância, eu citei bem a importância dos jovens que estão nos ouvindo, que estão iniciando relacionamentos. É muito importante os jovens se atentarem para esses sinais na hora de escolher aí o seu parceiro da vida, o seu companheiro para a vida. E aí eu gostaria, pastora Rosilei, que você falasse para a gente assim, como identificar o que hora que eu tenho que ligar aquele sinalzinho de alerta e procurar uma ajuda, e buscar uma ajuda. Boa noite a todos. Quero aqui cumprimentar o doutor Vitor, doutora Sandra, pastora Meire, pastora Galsa, pastora Ana Carolina. Bom, a violência psicológica, como o doutor Vitor expôs aqui e a doutora Sandra, ela é bem sutil. Difícil realmente da gente ter aquela percepção. Por quê? Geralmente as mulheres, elas confundem muito com a questão de proteção, de cuidado, né? Ele faz assim comigo porque ele me ama e ele quer o meu bem. Então, nesse primeiro passo, é bem sutil, porque você está, de certa forma, muito voltada ao amor, aquele carinho, aquela atenção. E a mulher vai cedendo aos poucos. E, de repente, ele não fica só mais naquele momento de coagir ela, de não deixar mais sair, de não falar com alguém. Ele já proíbe aquela mulher de ir na casa dos pais, de ter amizades, né? De estudar, de ir a um trabalho, e ela passa a ser uma mulher fechada dentro de casa. Quando ela perde todo aquele convívio de liberdade social, de socializar, de interações, ela começa a se fechar para si, começa a ter tristeza em si e começa a perguntar para ela, será que está certo? Todo mundo tem as suas amizades. De repente, ela começa a questionar esse companheiro. Por que você não me deixa sair? Não, é muito perigoso, você só deve sair acompanhado por mim. Isso é o que a gente vê desde o início. Mas, sutilmente, ela pode começar com uma simples frase. Você não sabe fazer isso, né? Tranquilo, a gente às vezes não sabe mesmo. Ninguém sabe fazer tudo. Mas, de repente, ele completa aquela frase dizendo, você realmente não sabe fazer. E aí ele diz, você não é inteligente, né? Passa daí mais um pouco, ele complementa essa frase dizendo para ela, puxa, como você é burra. Começou sutilmente e fechou dizendo que ela era burra. Nesse momento que ela recebe essa frase, ela começa a perder a sua autoestima. Ninguém gosta de ser chamada uma pessoa de burra, né? Ou que você não tem a sua inteligência. Ou de imprestável. Ou de imprestável, né? Daí ele começa as humilhações, com xingamentos, com ciúmes, começa as discussões, e de repente essa mulher não tem mais nenhuma liberdade. Então começou de uma simples frase. A violência psicológica, ela não é, de certa forma, vista, porque a gente não consegue perceber a sutilez que está por trás do agressor. E muitas vezes é interessante a gente pontuar isso também, doutor Vitor, que o agressor,
ele às vezes nem percebe que está agredindo a vítima. Por quê? Porque ele veio de um ambiente violento. Então, quando o doutor Vitor se posicionou dizendo a importância de estar fazendo essa live, de estar falando sobre a violência psicológica, é muito importante também a gente pontuar que a educação com respeito, ela é a base de começar dentro de uma família. Família que tem o respeito e tem a assertividade ali junto, é uma família mais estruturada. E com certeza essa família, ela vai ter condições de prosseguir aquela hierarquia de família futura, uma família saudável, sem violência. Então a violência acontece porque muitas vezes a criança dentro desse ambiente familiar, ela viu muitas vezes a mãe ser maltratada, ela viu muitas vezes palavrões e de repente ela foi condicionada a esse ambiente. E o que ela vai se tornar futuramente? Uma criança, uma adolescente, uma pessoa adulta violenta. Então é muito importante que a gente como pai, mãe, vamos dizer, instituições, tenha esse trabalho da reeducação, ou seja, da educação com respeito, né? A família hoje, ela não tem a referência muitas vezes, a cultura muitas vezes, a gente vê na sociedade muitas coisas que traz para dentro da casa nossa, coisa que a gente não gostaria. Mas se eu trago isso herdado da minha família, da minha cultura, eu vou passando ela. E de repente eu não tenho uma referência de uma família saudável. Então nada melhor do que a educação, o respeito e a assertividade. E isso faz toda a diferença dentro de uma família. E como não identificar isso, não tem muito assim uma técnica para dizer esse é o... Mas se você prestar atenção nos passos do dia a dia, você vai percebendo que o agressor, ele começou de uma forma bem sutil e bem lenta e silenciosa. E agora você está dentro dele. Algo muito importante, pastora Rosilei, é que nessas situações, a mulher, ela sempre vai ficando, ela vai se sentindo diminuída, cada vez mais no relacionamento. E o homem, o contrário, né? Então, assim, às vezes ela nem sabe identificar, mas ela tem esse sentimento. Ela não tem essa liberdade de poder falar o que quer, ela não tem a liberdade de poder ir aonde quer. O marido está sempre de olho, vigiando onde você está, com quem você foi. Né? Às vezes são coisas que confunde com cuidado, né? Como a pastora Ana Carolina mencionou, confunde com cuidado. Mas é lógico que a gente tem essa preocupação mesmo com a família, né? Onde você vai, às vezes a gente pergunta e a gente fala, eu estou indo em tal lugar, mas a título de informação, né? E não de coação, né? Que eu vou proibir alguém de ter a sua liberdade, né? De ir e vir. Então, quando a mulher, ela tem esse sentimento, eu penso que isso já está acontecendo. Já é um alerta para ela começar a pensar, eu não posso aceitar isso. Né? Como abordar esse marido, esse companheiro, né? Ou seja, um amigo, quem for que está, de certa forma, contribuindo por esse abuso. Muitas não podem ter amigas. Não podem. Mas tem uma família, então é muito importante eu conversar com a minha família, com a minha mãe, com minha irmã, com meu tio, né? Olha, está acontecendo isso, mas muitas vezes a gente silencia. E ao silenciar, vai aumentar. Então é muito importante também que nesse momento eu converso com esse companheiro. E falo, olha, eu não estou de acordo com o que está acontecendo. Nós somos iguais. Né? Então, diz que só existe o dominador porque existe a pessoa que é dominada. Então, a partir do momento que eu coloco para aquela pessoa que não está certo e que a gente possa sentar e rever o que está acontecendo, com certeza você vai levar o outro a pensar. Né? Mas se eu vou aceitando, isso vai intensificando e vai gerando consequências, muitas vezes irreversíveis, né? Uma ansiedade exacerbada, uma depressão. E não somente, pastora Rosilei, na mulher que está sofrendo essa violência psicológica, mas como até nós conversávamos essa semana, o que provoca nos filhos, porque nós estamos aqui, a importância, a nossa preocupação aqui, porque nós queremos o quê? São famílias saudáveis, um ambiente saudável, de paz.
né? A Justiça pela Paz em Casa, né? Doutor Vitor, a Justiça pela Paz em Casa, que é um projeto, que é um movimento da coordenadoria, mas a nossa preocupação é criar esse ambiente saudável. A partir do momento que esse filho ou essa filha está vivenciando isso, essa situação, que seja de violência psicológica, violência física, que esse homem também cometa com os filhos, mas às vezes não, eles estão só vendo essa situação com a mãe, o que vai passar na cabeça dessas crianças? Isso também vai causar problemas psicológicos para essas crianças, com certeza, e como nós falamos aqui já, vai criar futuros, no caso de menino, futuros agressores, e no caso de meninas, melhor do que ninguém uma psicóloga para falar, as meninas vão achar que é algo tão normal que elas, num futuro relacionamento, se elas vivenciarem isso, elas vão achar que é normal e natural porque elas viram isso dentro de casa. Então, eu acho que é importante. Sim. É importante essa preocupação também, né, com os próprios com os filhos. Né? Porque geralmente ambientes depressivos, por exemplo, se a mãe é depressiva, com certeza alguém mais aí naquela casa vai ser cometido pela depressão, né? Então as mulheres sofrem muito com essa ansiedade, com a síndrome do pânico, vão dormir, perdem o sono, e aí elas ficam ali pensando sobre a situação que aconteceu, tem uma crise de pânico, né, à noite, então elas passam a sofrer constantemente o medo. Então, o que prende realmente a mulher dentro de um relacionamento, vamos dizer, violento, é o medo. O medo de falar e o medo de se expor. Quando ela se expõe, ela tem medo de ser julgada, né? Então, é muito importante a gente acolher esse tipo de famílias, dando o melhor que a gente pode dar, que é a educação e o respeito para esta família. É verdade. A doutora Sandra já fez uma introdução aqui da fala dela, né? Então, continue, doutora Sandra. Bom, na verdade, o meu colega Vitor Umbelino já falou tudo, né? Praticamente, né? Já poderia até encerrar lá. Já poderia encerrar, falar boa noite, obrigada. Mas a Lei Maria da Penha, ela veio realmente como um marco divisório da situação da violência doméstica no nosso país. E nós temos a terceira melhor lei do mundo com relação à violência doméstica. E nós precisamos realmente de uma conscientização da população a respeito da existência da lei, dos mecanismos que a lei oferece às mulheres no sentido de protegê-las. Eu me recordo, eu fui juíza do 2º Juizado Especial Criminal em Goiânia, antes da Lei Maria da Penha. E, na ocasião, a doutora Miriam era juíza, aliás, delegada da mulher em Goiânia, e nós fizemos uma parceria no sentido de protegermos as mulheres que estavam desassistidas, porque não tinha uma legislação que as protegesse. Então, não foi nenhum, nem dois, nem 3 casos que eu decretei prisão em crime de ameaça para proteger as mulheres. E nós montamos até mesmo uma brinquedoteca nas delegacias, gêneros alimentícios, montamos grupo reflexivo na própria delegacia, com compra de televisores, tudo pelo Juizado Especial Criminal, para tentar beneficiar e tentar já ajudar, porque no tempo em que, vamos supor, o agressor ficava ali preso por conta da prisão decretada, psicólogas já iam até o local, já conversavam com esse homem, já ficava 1, 2, 3 dias, mas ele já era ali trabalhado ali com a questão da violência. Bom, aí veio a Lei Maria da Penha maravilhosa, uma legislação maravilhosa que nos fala da violência física, patrimonial, sexual, moral e psicológica. A Lei Maria da Penha, ela não tipifica nenhum crime a não ser o descumprimento de medidas protetivas. Então, as condutas ali citadas na Lei Maria da Penha, elas são correspondentes a crimes tipificados no Código Penal. E nós temos aí a lesão corporal, porque onde que os juízes, os operadores do direito iriam inserir a violência psicológica para que o autor dessas agressões fossem punidos? O que fazer?
Bom, e aí veio de muito estudo e construção jurisprudencial até que hoje nós já temos alguma coisa a respeito disso. A OMS, Organização Mundial de Saúde, ela entende a saúde como, no sentido amplo, a saúde do ser humano, tanto no seu corpo físico quanto no seu estado mental, no seu emocional. Partindo desse entendimento que a saúde me atinge no meu corpo e na minha mente, nós podemos aplicar na violência doméstica psicológica o crime de lesão corporal, porque o artigo 129 do Código Penal ele fala ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Então, aquele que fere com violência psicológica, ele está praticando o crime de lesão corporal contra aquela vítima. E hoje nós temos, já em vários estados, condenações de agressores por violência psicológica com relação às suas mulheres, às suas companheiras e namoradas. Então, essa questão está sendo bastante estudada e analisada, e os operadores do direito, promotores de justiça, delegados de polícia, juízes, já estão conscientes que nós precisamos realmente dar um amparo para essa mulher que sofre com a violência doméstica. E é interessante que um estudo que foi realizado por uma organização não governamental de Santa Catarina, concluiu que 40% das denúncias de violência doméstica, as vítimas se declaravam evangélicas. E esse fato nos abriu os olhos para nos direcionar o que está acontecendo nas igrejas evangélicas com relação à violência doméstica psicológica. Porque a violência física, a mulher, ela se encoraja e ela até denuncia. Mas a violência psicológica, até ela entender que ela está sofrendo uma violência psicológica, a coisa já está lá na frente. Ela não denuncia. O número de denúncias são muito poucas. Então, é preciso haver essa conscientização. E as igrejas evangélicas, como existe a Bíblia, que em vários de seus livros fala a respeito da submissão da mulher ao homem. O livro de Efésios, se não me engano, capítulo 5, versículos 20 para frente, fala que a mulher tem que se sujeitar ao marido. O marido é a cabeça da mulher. E vários outros que as pastoras conhecem muito bem. Então, nesse contexto, eu gostaria de perguntar à pastora Meire, como fica essa questão da violência doméstica na igreja? É possível conciliar os ensinamentos bíblicos com a legislação colocada, a legislação, a Maria da Penha? É possível fazer isso, pastora? Totalmente, viu? Eu estava ouvindo aqui o Dr. Vitor falando e eu pensando na beleza da Bíblia. Sim. Como a Bíblia é maravilhosa e completa. E como a lei não fere a Bíblia e nem a Bíblia fere a lei. Então, assim, o que acontece? O que acontece? Hoje em dia, as pessoas, quando se fala em submissão, as pessoas pensam na definição de submissão que a gente encontra no dicionário. E a definição de submissão que a gente tem no nosso dicionário é aquela submissão que você é menor, que você está sujeita a outra pessoa, que você é obrigada a fazer algo para o outro que você não quer, contra a sua vontade. Mas a gente vê que a submissão bíblica, ela é diferente, ela tem um contexto diferente. Quando a gente lê o texto mesmo que a senhora citou, Efésios 5, a partir do verso 21, 22. É. O verso 21, ele fala exatamente, ele já começa falando sobre submissão. Só que ele fala o seguinte, olha, sujeitai-vos uns aos outros. Então, antes, a gente precisa ler o contexto, né, para a gente entender o texto. Antes, o texto está falando de uma boa convivência em comunidade.
Então, finaliza aí, com essa boa convivência em comunidade, finaliza o seguinte: sujeitai-vos uns aos outros. Quer dizer, eu preciso me sujeitar a você, você precisa se sujeitar a mim. Esse é um princípio bíblico. É um princípio. Nós não podemos esquecer dos princípios bíblicos. Então, segue. Aí diz o seguinte: a mulher, ela deve ser submissa ao seu marido, porque o marido, ele é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja. E aí segue, né? Não para por aí. Fala assim: ó, vós, homens, amai a vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja. Então, vocês observaram o contexto dessa submissão? Como eu vou ser submissa a um homem que me ama como Cristo amou a igreja? Gente, isso é muito fácil. Porque é um se o amor meu marido, ele sacrificial. me ama, se ele se sacrifica por mim, se ele dá a vida dele por mim, amor. é amor. É o que se completa, né? Gente, o evangelho, ele não, olha, eu acho que o limite da submissão, a gente precisa saber isso. A gente precisa entender isso. É onde ela começa a ser doentia. Essa submissão, ela não pode ser doentia, porque ela vai contra o princípio do evangelho. Porque o evangelho é: você ame, você respeite, você trate bem, você considere o outro melhor que você. Essa é a essência do evangelho. Então, eu acho que não vai contra a lei, doutora Sandra, de jeito nenhum. Porque eu entendo a submissão bíblica diferente dessa submissão que o mundo secular entende. Na verdade, Entendeu? a secularidade, ela vai interpretar a submissão como uma subserviência. Exatamente. Eu estou por baixo, eu todo o tempo estou relegada a uma ordem, a uma autoridade. Mas a submissão, que é citada na carta aos Efésios, ela tem um princípio lá no início, na criação. A Bíblia fala lá em Gênesis que Deus criou tudo e viu que tudo era o quê? Bom. Mas olhou para o homem e viu que ele tinha uma tristeza porque ele estava só. Aí a Bíblia diz que Deus então cria a mulher da costela de Adão e tem uma palavra-chave como ajudadora, outras versões dizem auxiliadora. Quando a gente vai analisar essa palavra no contexto bíblico, no original hebraico, que é o Antigo Testamento foi escrito, a mesma raiz hebraica que está para auxiliadora é a raiz hebraica que é utilizada quando cita Deus para ajudar o povo de Israel. Eu li um comentário de um pastor muito interessante a respeito desse ponto especificamente, e ele dizia assim: bom, se alguém comparado à ação de Deus é colocado do lado do outro como ajudador, subentende-se que de alguma forma aquele ou aquela que vai ajudar tem algumas características que até sobressaem a quem vai ser ajudado. E aí ele justifica dizendo: então, neste quesito, não há nenhum ponto que me diminua em relação a um homem. É porque a Bíblia nos traz nessa posição de igualdade exatamente como a lei diz. Se a lei diz, de acordo com a legislação, todos somos iguais perante a lei, a carta aos Gálatas do próprio Paulo, ele fala, né, porque para Deus não tem homem, não tem mulher, não tem judeu, não tem grego, né, todos são iguais diante de Deus. Então, a questão legal e a Bíblia, para mim, é um encaixe perfeito. E temos também um exemplo bíblico muito rico, que é a marca que eu considero que o cristianismo, literalmente, ele rejeita atos de violência contra a mulher. O nosso próprio Cristo. Havia uma lei, na época em que Jesus estava aqui nesta terra como homem, sentindo as mesmas dores dos homens, entendendo o sofrimento da humanidade. E era um tempo que haviam muitas leis duras demais, severas demais contra as mulheres. Entre elas, uma lei que dizia que a mulher que cometesse adultério, ela deveria ser levada em praça pública, apedrejada publicamente. O que os escribas fizeram? Levaram essa mulher até praça pública, cada um com a sua pedrinha na mão, com as acusações. E podemos aqui abrir um parêntese, que isso é um fato real hoje, né? Se as mulheres cometem alguma falha, parece que o enfoque é maior do que o homem, sempre.
E o que Jesus faz diante daquilo? Havia uma lei, Jesus não se submeteu àquela lei, mas ele via ali naquele contexto uma violência psicológica muito maior do que a física, porque ela estava sendo exposta publicamente. O que Jesus faz? Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Por que Jesus dá essa frase, fala essa frase? Exatamente, ele estava chamando aqueles homens a olharem a si mesmos. Se ela cometeu um adultério, ela não cometeu esse adultério sozinha, tinha um homem. Cadê esse homem para ser apedrejado junto? Né? Ele não estava. Verdade. Então, o próprio Cristo levantou essa bandeira da não violência contra a mulher, quando ele protege essa mulher publicamente. Né? Agora, eu gostaria de dirigir outra pergunta às pastoras, né? Orar ou denunciar? Porque existe isso, o membro, a pessoa que é membro da igreja chega, denuncia uma violência doméstica, e nós temos muitos casos, eu tenho casos onde eu atuo, de pastores que aconselharam a orar e não denunciar, e chegou em casos de muita gravidade. Então eu gostaria de perguntar, qual a posição da igreja diante da violência? Orar ou denunciar? Ou ambos? A igreja se posiciona de que forma? Certo. Olha, na minha concepção, e creio eu que as minhas colegas concordam comigo, nenhum dogma respalda alguém a violentar o outro. Com todo o contexto bíblico que, por exemplo, dá ao homem essa posição de que ele é o cabeça da família, a mulher está submissa a ele, é uma má interpretação bíblica da sua posição masculina quando interpreta a Bíblia nesse sentido que lhe dá o direito de ser violento. Isso vai completamente contra. Eu posso sim orar, mas eu também preciso agir. Né? E essa é a orientação da igreja, porque nós falamos aqui, só interrompendo um pouquinho, me desculpe, mas da violência psicológica. Então chegou uma mulher sofrendo aquela violência psicológica, naquele abatimento, porque vem aquela sensação de desvalor, a mulher é totalmente desconstruída. A igreja, qual tem sido a posição da igreja nesse sentido? Vocês orientam a procurar a autoridade? A Doutora autoridade. Sandra, eu acredito que mesmo esse momento que nós estamos tendo e fazendo, e pedimos até, né, pastora Meire, pastora Binair, pediu até mesmo que todos os pastores das congregações, as pastoras, porque nós temos um trabalho de aconselhamento pastoral. Nós temos a faculdade aqui, a FACEB, que tem um curso de aconselhamento pastoral, que é muito utilizado. E nós pedimos para que todos assistissem para entender e saber aconselhar e saber qual é o momento. Porque até mesmo nessa pesquisa feita pela Mackenzie, onde fala que 40% das mulheres que estão nas igrejas sofrem violência doméstica, 40% das mulheres que sofrem violência estão dentro das igrejas, nessa pesquisa fala, eu não estou falando que são os nossos pastores, é a pesquisa. A pesquisa diz que muitos homens agressores ganham tempo violentando essa mulher, porque no aconselhamento pastoral, os pastores pedem para que essas mulheres orem porque esse homem vai mudar, ore pelo milagre. Mas isso tem mudado. Os pastores, e nós estamos, o real motivo de estarmos aqui falando, quebrando esse tabu, falando é exatamente para que a gente tenha conhecimento e saiba lidar com esse tipo de situações. Oração, claro, como a pastora Gláucia disse, é importante, precisamos sim de orar, mas a própria palavra já diz, oração. Nós precisamos de ação. Os pastores, ao identificarem, hoje a nossa igreja tem inúmeras psicólogas. Nós temos inúmeras psicólogas, pessoas, e sempre a pastora Meire tem esse cuidado, inclusive ela está com um programa já de atendimento de psicologia aqui na nossa igreja, tem essa preocupação, porque na hora que nós detectamos que não é um caso mais para pastores nem pastoras solucionarem, que tem que ser um profissional, na hora, né, pastora Meire, são encaminhadas
para a pessoa apropriada, né? No caso, pastora Rosilei, temos pastora Valdirene, temos diversos pastores e pastores aqui. Mas eu me refiro, isso é maravilhoso. Sim. Isso é um trabalho que vocês estão fazendo de resgate, né, das pessoas, das famílias. Mas no caso de chegar uma pessoa sendo vítima de violência, existe também o encaminhamento dessa pessoa, orientação a procurar as autoridades competentes para denunciar aquele crime? Sim. Eu queria fazer uma pontuação aí nessa questão que a doutora Sandra levantou, porque muitas vezes se confunde, né, a questão de não denunciar ou de denunciar como se fosse quebrar a harmonia da família, ou nós ou estamos expor esse ou nós esposo, estamos exatamente, ou estamos contra a entidade familiar. Sim. Muito pelo contrário. A Lei Maria da Penha, ou o sistema legislativo, o sistema de proteção legal, né, ele não visa destruição dos lares, ou a destruição do marido, ou do companheiro, ou do namorado. Não, muito pelo contrário. A Lei Maria da Penha, a Lei 11.340, ela traz princípios informativos de conhecimento, de prevenção, de políticas públicas, que inclusive Doutor devem Vitor, ser desenvolvidas também no âmbito das igrejas. Eu acho que eu vou fazer uma pergunta, estão falando que estão acabando o nosso tempo. Mas está acabando o tempo, mas porque é preciso a gente deixar isso bastante claro, que eu acho que esse é o ponto principal desse momento aqui. É como a mensagem do Evangelho, como a mensagem da Boa Nova, ao longo do tempo foi deturpada, né? Ou seja, a mensagem de Cristo, como a pastora acabou de dizer, é uma mensagem de não violência. De justiça. De justiça, De justiça. de cultura de exatamente. paz, de amor, de perdão e principalmente de respeito às mulheres. Sim. Nós, Tem assim, uma pergunta nós aqui, temos doutor assim, Vitor. várias passagens bíblicas do Novo Testamento onde Jesus valoriza As mulheres. Né? Se a mulher hemorroísa, né, que procura Jesus e que toca nele e ali ele faz o milagre, né? As bodas de Caná, onde Jesus, por intermédio da sua mãe, né, de um pedido, ali façam tudo o que ele disser, ele faz o seu primeiro milagre, ele realiza o primeiro milagre. Quantas outras passagens, vamos citar outras aqui, a viúva de Naim, várias outras, a aparição a Maria Madalena na ressurreição, ou seja, são várias passagens bíblicas onde Jesus valoriza mais do que nunca as mulheres. Sim. E quando o senhor fala que a questão da denúncia não traz prejuízo à família, às vezes a pessoa se resguarda com medo de prejudicar a família, o que vai ser da minha família? Às vezes também tem esse pensamento em relação à igreja. Mas tem um texto bíblico em Malaquias 2,16 que diz assim: porque o Senhor Deus, é no mesmo versículo que trata sobre divórcio, preste atenção. O Senhor Deus de Israel odeia o divórcio e aquele que encobre a violência. Então, até o fato do silenciar não é um prejuízo à igreja, porque nós estamos cumprindo o nosso papel social e cristão. Exatamente. Né? Porque isso é bíblico, não encobrir essa violência. Eu acredito, né, pastora Meire, que a igreja tem se preparado cada dia mais para essas situações. Deus tem levantado, acredito que homens e mulheres, a pastora Meire está no coração dela também. E aí tem uma pergunta aqui que a gente não vai conseguir responder todas por conta do tempo, mas eu quero fazer, responda doutora Sandra, doutor Vitor. Estão perguntando exatamente, é preocupante, como fica essa mulher depois que faz a denúncia? É a grande preocupação, que na Secretaria da Mulher eu vi muito isso, a preocupação e depois, eu faço a denúncia e aí? Quem vai garantir que eu vou ser protegida pelo poder público? Olha, nós temos aí, na Lei Maria da Penha, ela pode pedir as medidas protetivas de urgência e existe toda uma rede de proteção. Você sabe, né, pastora? Uma rede de proteção, até com abrigo, a coordenadoria da mulher, lá, a desembargadora Sandra. Defensoria Pública, que é nosso parceiro aqui também hoje dessa live, né? Exatamente. Doutora Gabriela, na pessoa da doutora Gabriela. Existem projetos, inclusive, de se arrumar colocação de emprego para essa mulher. Mas o que nós queremos, na verdade, não é a destruição da família, nós queremos a restauração. Exato. Porque, às vezes, a mulher pensa que a denúncia,
aos órgãos competentes vai trazer destruição. Não, porque eu vou ter mecanismos ali de colocar esse homem num grupo reflexivo. E quantas vezes eu tenho sido procurada por pessoas que têm sido beneficiadas, homens transformados pelos grupos reflexivos. E realmente é transformador. Eu participei desses grupos reflexivos enquanto secretária da Mulher, fiz questão de participar. Eu peguei o início do grupo reflexivo, o primeiro dia e o último dia do grupo reflexivo. E realmente esses homens são transformados. Então basta querer. Tem solução, basta querer. Por exemplo, a mulher que procurou, que fez a denúncia, nós colocamos essa mulher nos grupos de construção de paz do Poder Judiciário, da Justiça Restaurativa. Nós encaminhamos para tratamento psicológico, encaminhamos para os órgãos competentes para ver se arruma uma colocação de emprego. Mas o que eu digo é que tudo que nós queremos é a restauração, que essa mulher possa voltar para o seu marido, para o seu companheiro, tendo paz, tendo consciência do valor que ela tem como ser humano, seja homem, seja mulher. Todos nós somos iguais perante a lei e perante o Senhor, não é isso? Então, assim, nós procuramos dar todo o apoio necessário a essa mulher, mas no sentido também de conscientizá-la de que ela tem que se olhar. Ela tem que olhar para ela e falar assim, olha, eu sou amada por Deus, eu sou amada, eu tenho direito de ser tratada com respeito, com honra. E é isso que nós procuramos passar. Lógico que tem o processo, que nós temos que julgar, não tem jeito de um juiz não julgar um processo, mas o processo em si, ele não traz o resultado que nós queremos. Mas esse tipo de conversa, sabe, a disposição dos órgãos públicos, das entidades privadas em estarem juntos, isso aí nós vamos conseguir ajudar essas mulheres que estão sendo reféns de violência psicológica dentro de casa. Ela perguntou quem que pode protegê-la. Claro que essa proteção, né, nunca vai ser 100%, não é uma proteção absoluta. O Estado não tem capacidade para dar essa proteção a ninguém de nós. 100% não é possível. Mas, como disse a doutora Sandra, nós temos mecanismos para diminuir o risco dela sofrer novos atos de violência ou mesmo o crime fatal, que é o feminicídio, que é o que nós precisamos evitar a todo custo. E no caso dela, pode parecer uma situação mais complexa, mais complicada, mais grave, nós temos também o chamado botão antipânico, né? Ou seja, a proteção eletrônica que é feita por intermédio disso que a doutora Sandra acabou de dizer, das medidas protetivas de urgência. Uma grande novidade da Lei Maria da Penha, né? Ou seja, que são medidas de proteção, medidas emergenciais que são dirigidas ao Poder Judiciário, o juiz decide todas no mesmo dia. Essa mulher tem essa proteção da medida protetiva, que pode vir acompanhada, nesses casos, de um botão antipânico. O agressor terá que usar a tornozeleira eletrônica. Temos os serviços de encaminhamento, de proteção, de acompanhamento jurídico, social, assistencial, etc. Enfim, o que não dá para ficar é em silêncio. Aí você não possibilita que o sistema de justiça possa agir. Ah, mas o sistema de justiça não vai me garantir 100%. Tudo bem, não vai. Mas nós vamos reduzir muito, de forma muito considerável, esse risco de você sofrer novos atos de violência. E eu acredito que a gente pode citar aqui que hoje nós temos uma rede de enfrentamento à violência contra a mulher muito coesa. Graças a Deus, tem se unido cada vez mais. E temos diversos tipos de atendimentos gratuitos, como eu disse, os apoiadores desse evento, a Defensoria Pública, em nome da doutora Gabriela Randan, eles fazem o atendimento, você não vai ter custo algum. A mulher que precisa, que necessita, está passando por uma situação de violência doméstica, procura a Defensoria Pública. A Universo, que também é apoiadora, está lá com a equipe dos estudantes de psicologia também fazendo os atendimentos psicológicos de forma gratuita também. Quem não pode, não consegue pagar um psicólogo, estão lá para fazer esse tipo de atendimento. Cito também a Secretaria da Mulher, pela qual eu fui secretária, também tem os grupos reflexivos, a pessoa não vai precisar de pagar nada, ela só se insere no grupo reflexivo, tem os atendimentos também psicológicos.
E eu acho que nosso tempo acabou, né, pastora Meire? Eu vou passar a fala para você fazer os infelizmente. agradecimentos e nós vamos ter que marcar uma outra roda de conversa. Vamos ter que marcar outra roda de conversa, mas que bom. Foi muito bom, esclarecedor, informações riquíssimas aqui. Eu tenho certeza que abençoou muitas pessoas, esclareceu, né, a dúvida de muitas pessoas aí. E agradecer a participação de vocês aqui, Dr. Vitor, doutora Sandra, a pastora Glaucia, a pastora Carol e a pastora Rosirley. Foi Gostaria apenas muito de bom. citar um versículo antes de nós terminarmos. Eu acho muito importante ficar muito enfatizado a todos que nos assistem, cristãos ou não, que a nossa bandeira cristã crê que o Jesus que nós servimos, ele veio para nos dar vida abundante. João 10:10 diz, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Então, se você sofre uma violência psicológica, você precisa ter isso em mente. Você tem o direito celestial de viver uma vida abundante. É verdade. E não se calar, né? Como nós aprendemos aqui nessa noite, nós precisamos falar, procurar alguém, né? Não sair contando para a vizinha, mas procurar alguém que possa te ajudar, procurar ajuda, é sempre o melhor caminho, né? Não adianta você encobrir aquilo que está acontecendo, ficar calada, e às vezes leva uma vida inteira sofrendo e achando que vai melhorar. A doutora Sandra perguntou, orar ou denunciar? Eu acho que os dois, como a pastora Glaucia disse. Eu acho que nós devemos orar, tem situações complexas mesmo que Deus pode fazer. Deus pode mudar. Que Deus transforma. Nós cremos que Deus pode mudar as situações. Agora, existem situações que... Existem pessoas que não querem mudança. A gente sabe disso também. E a gente convive com isso quase que diariamente. Situações de casais que um não quer mudança. Então, aí fica difícil. Eu acho que existem situações que precisam ser denunciadas, sim. Então, que você possa, né, estar atenta, cuidar de você melhor e conversar, né, com seu esposo, com a sua família, conversar sobre isso. A gente foi falado aqui sobre esse ciclo que passa de pai para filho, e a gente vai ensinando, e os filhos crescem e também cometem violência com outras pessoas, né? E a gente precisa cortar esse ciclo. Vamos ensinar aquilo que a Bíblia nos ensina. Vamos viver o Evangelho de verdade, um Evangelho que é de amor, que é de graça, que é de paz. E é isso que Deus quer para as nossas famílias. Deus abençoe a sua vida. Pastora Meire, o povo quer que a gente responda as perguntas. Será que a gente não tem tempo para responder algumas? Eu tô aqui morrendo de rir, porque o pessoal tá aqui, não, o tempo foi muito rápido, responde. Então... Será que tem tempo, gente? Uma, duas. Mais tem umas tempo? duas aí, vamos Tá, responder. estão pedindo aqui para explicar um pouco sobre a violência patrimonial, que eu acredito que está dentro também da violência psicológica. Vocês podem explicar? A violência patrimonial é novidade, na verdade, nos nossos fóruns. Essa violência patrimonial, o homem normalmente ele se apossa dos bens da mulher, ele faz dívidas em nome dessa mulher, o nome dela fica negativado e tudo. Então, nesses casos, você pode também procurar uma delegacia de polícia. Outro dia eu tive lá no meu juizado, a doutora Tamara Rivera apresentou uma denúncia por estelionato amoroso. Muito interessante, né? Estelionato amoroso. O rapaz se aproximou da jovem, comprou casa no nome para ela pagar, fez dívidas, comprou carro e sumiu. Com promessas de casamento e tudo, e ela foi fazendo tudo. Quando ela viu, esse rapaz tinha sumido, ela não sabia onde ele estava e com dívidas imensas para negociar em nome dela. Então, a doutora Tamara recebeu isso e denunciou por estelionato sentimental ou amoroso. Então, isso aí você pode ir na delegacia, sim. É uma violência
contra você enquanto mulher, e você vai ter atendido aí os seus pleitos. Você pode buscar no cível, né, doutor, uma reparação aí dos prejuízos que você eventualmente tiver, mas o autor dessa violência patrimonial, ele vai ser penalizado também criminalmente. O que antes, há algum tempo atrás, não se ouvia falar nisso, em violência, em estelionato amoroso. Mas os nossos operadores do direito são realmente estudiosos e eles acham a saída. Muito criativos. Pastora Rosilei, o caso da questão da violência patrimonial, que eu acredito que é o que entra a violência psicológica e que está acontecendo muito hoje em dia, doutor Vitor, são mulheres que trabalham e na hora que vão receber o seu salário digno do seu trabalho, o esposo vai lá e pega tudo. Mas é que Me dá aqui que o dinheiro é meu. Complementando a palavra da doutora Sandra, por que isso ocorre na nossa sociedade? Por que isso é tão comum, mas às vezes não chega para nós no sistema de justiça? Porque essa é a prova mais que clara e específica que ainda vivemos numa sociedade patriarcal. Um sistema criado para que o homem seja o administrador dos bens, para que o homem seja o administrador das riquezas, para que o homem seja o produtor e para que a mulher fique em casa cuidando das suas roupas, dos filhos. Não tem nada de demérito nisso. O problema é que quando você reserva esses papéis para o homem, né, ele toma posse dessas riquezas, dessa produção, de toda a administração e, como nesse exemplo aí que a doutora Sandra citou, ele pode fazer o desvio desses bens, ele pode usar o nome dela ou da esposa para a celebração de algum contrato que vai ser benéfico para ele e maléfico para ela. Ou seja, ele pode jogar com todas essas questões dessa administração dos bens, porque ele detém essa posição, que é legitimada pela nossa cultura social. Infelizmente é isso. Ela é um processo de legitimação de que o homem pode e o homem deve fazer isso. E a mulher, muitas vezes, eu sou de cidade do interior, sou de Morrinhos, e quanto nós crescemos, né, ouvindo, às vezes o homem morreu e a mulher ficou e ela, e agora? Porque ela nunca assinou um talão de cheques, uma cártula de cheques, ela nunca vendeu um boi ou ajudou na agricultura, etc. Ou seja, uma divisão de tarefas que não deve mais existir. Hoje, as mulheres têm que participar da administração dos bens tal qual o homem participa, de forma equânime, de forma igual, para que no futuro não aconteça um problema como esse do estelionato sentimental, mas comigo não vai acontecer. Vamos ficar atentos, né? Sempre atentas, sempre atentos, para que não tenhamos esses problemas judiciais relativos ao patrimônio. Uma característica do controle aí psicológico aí com relação à vítima é justamente o controle financeiro, né? Às vezes a mulher é a provedora, ela ganha para sustentar a família, mas o que ela ganha vai para as mãos do marido e ela tem que passar a pedir para o marido para estar liberando para as necessidades dela, para as necessidades da família. Então ela provê, ela ganha, mas ela não mexe, ela passa a pedir para o marido. Isso também, eu acho que afeta psicologicamente pela sociedade, né? Infelizmente, não se critica isso. O que deve ser falado, mas é né? terrível. Acredito que você deve receber muitos casos como este no seu Com consultório. certeza. E existe mesmo esse tabu de que o homem, né, precisa ser o administrador. E muitas vezes a gente vê isso muito em situações de aconselhamento. Muitas vezes as mulheres são melhores administradoras das finanças do que o homem, mas ele não aceita. Ele acaba com tudo que a família tem, porque ele precisa administrar. E a mulher tem mais habilidade administrativa, mas não pode, né? A gente já atendeu muitos casos assim. Então é esse preconceito mesmo, né, doutor? Imagina você ganhar, você prover o lar, aí de repente para você fazer uma unha você tem que pedir.
sabe? Então, assim, isso gera, eu acho que uma sensação de desvalor na mulher. Instituto Avon, agora há pouco tempo, fez uma pesquisa que a gente costuma muito apresentar nas lives da Coordenadoria da Mulher em situação de violência doméstica e familiar. Então, nós temos lá que quase 80% da nossa sociedade considera o machismo como uma coisa ruim. Não deve existir o machismo, que o sexismo, que o preconceito, que a discriminação não devem existir. Eu fico pensando nesses 20%, né, que acharam que o machismo não é nem negativo ou positivo, ou aqueles que acharam que é positivo. Tudo bem, vamos respeitar. Mas, enfim, 80% da sociedade acredita que o machismo é uma coisa ruim. Mas, quando nós vamos falar de divisão das tarefas, essa mesma sociedade diz o seguinte, esses mesmos entrevistados, e aí não são só homens, são entrevistados e entrevistadas, acreditam que, preferencialmente, o homem deve trabalhar fora e administrar os recursos financeiros, enquanto a mulher, preferencialmente, deve trabalhar em casa e cuidar dos afazeres domésticos. Ou seja, nós vivemos numa sociedade que acredita que o machismo é uma coisa ruim, mas que legitima papéis que devem ser cristalizados, em que homem só pode fazer isso e que mulher só pode fazer aquilo. Quando, na verdade, os dois podem dividir de forma equânime essas atribuições, tanto domésticas quanto de administração de bens, recursos Sim. e produção de riquezas. Sim. Verdade. Estão pedindo aqui para passar os números do Disque Denúncia. Nós temos aí um número nacional, que é o Disque 180, que é um número, inclusive, aqui, aproveitar o ensejo e parabenizar o trabalho da ministra Damares, que é a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que tem exercido um belo trabalho. Fizemos também grandes parcerias juntos. Então, 180 é um número nacional. Eu pedi para que a equipe da mídia estivesse colocando no final o número, o Disque 180, para ninguém esquecer, mas esse é fácil, o número da Defensoria Pública, da Delegacia da Mulher. Ministério Público, né? Do Ministério Público. E o Então, 190. E o 190. 190 não pode esquecer. Situações emergenciais, que é para ontem, ou seja, não pode esperar. Polícia Militar também. Tem que ir o 190 e o 180. temos o batalhão aí, né, da Coronel Michela, que está pronta A para... Patrulha Maria Maria da da Penha. Penha. É um Excelente. sucesso, né? Sim, Um dos que tem- melhores Eu aqui parcerias. de público, eu parabenizo a essa Patrulha Maria da Penha. Eles visitam semanalmente as vítimas, estão dando apoio. Então, assim, ó, palmas mesmo, um ótimo Da Guarda trabalho. Civil Metropolitana Guarda Civil, também, a não doutora- podemos Guarda Civil esquecer. também, Guarda A Civil. Flávia, Exatamente. que também tem feito um trabalho, visitado também as mulheres com medida protetiva. Então, nós temos, gente, uma equipe, ó, Patrulha Maria da Penha, Disque 190, Coronel Michela, Projeto Mulher Mais Segura, Projeto que é o da Mulher Mais Guarda Segura, que é da Civil Guarda Civil Metropolitana. E que mais? Nós estamos esquecendo de algum número? Parece que eu ia citar alguma Defensoria outra aqui. Pública, né? Eu acho que é isso. Nós vamos estar colocando aí no final. Eu acho que... Ah, tá. Pastora Meire. Mais perguntas. Não, estão pedindo, gente. Para quem gostou da live, está assistindo, gostou da roda de conversa, eu tenho certeza que você vai ser a primeira de muitas para dar um like. Gente, eu sempre tive vontade de fazer isso. Dá um like Dá um aí, like. gente. Você gostou? Dá um like. De outros crimes, de novidades, como o stalking, Stalking. né, que é o muito crime agora do artigo interessante. 147A do Código Penal, crime de perseguição, ou seja, que tem tudo a ver com a questão dessa tecnologia, dessas redes sociais. Enfim, tem muito assunto para ser falado, mas hoje, infelizmente, o tempo acabou. Ah, e não se esqueçam de se inscrever também no canal, tá? Também tem Sempre mais. quis falar isso também. É assim, ó, gente, se inscrevam no canal e dê um like. Gente, então, tem uma irmã pedindo, que está falando que está precisando de muita ajuda, mas eu acredito que ela pode nos procurar no privado, no particular, e nós vamos com certeza oferecer essa ajuda e fazer o que for ao nosso alcance, né, pastora Meire? Sim, com certeza. De novo, passar a bola. Gente, aqui tem conteúdo para mais 5 horas de live, né? Mas a gente precisa terminar. Precisa disponibilizar um telefone da igreja. Isso. Porque elas vão começar a procurar aqui também. Vamos deixar também no final o telefone da igreja. E agradecer a todos vocês que estiveram conosco, agradecer que os convidados
Foi um momento muito especial. Deus abençoe vocês muito e que Deus possa continuar abençoando a vida de cada um de vocês, que eu sei que aqui todos têm o mesmo objetivo. A doutora Sandra falou que as famílias, elas melhorem, não que elas, né, se desfaçam, mas que procurem tratar aquilo que está doendo, aquilo que está ruim, aquilo que está machucando, aquilo que está te adoecendo. Então, esse é o nosso objetivo, o objetivo de todos nós aqui. Nós nos unimos aqui, unimos a nossa força para poder passar isso para você, tá bom? Deus te abençoe, um grande abraço, fica com Deus e até a próxima live. Então, palmas para vocês.